Fala pessoal, ótimo dia, Lúcio Manzanetti. Mais um Manzacast para vocês. E hoje a gente está aqui com uma convidada lá de Jacareí, pessoa especialíssima, muito importante para a cidade, né, para a construção e para que as coisas fiquem tudo ok lá, juridicamente, na nossa cidade de Jacareí. Beleza? Pamela Jordão, gratidão, Olá, Pamela, tudo bom? obrigada. Tudo certo, agradeço muito o convite, estou muito feliz de ter vindo. Beleza. A Pamela, ela esteve aqui junto com uma amiga na semana passada, que é a Carla Clarindo, está aqui também ali nos bastidores. E eu gravei um podcast com a Carla e hoje estou fazendo um com a Pamela aqui para contar um pouco da história da Pamela, né? E todo mundo conhecer aí como que a vida, como aconteceu a vida da Pamela. Não é, Pamela? Isso aí? Isso aí. Você é de Jacareí mesmo? Vou copiar a Carla. Se Hum, você viu o episódio da Carla, nasci em Jacareí, minha família é de Jacareí, moro em Jacareí, pago meus impostos em Jacareí. isso aí. E vou copiar também o da Carla, né? Eu nasci em Guará, morei em São José, cresci em São José, casei e fui morar em Jacareí. E pago impostos em Jacareí. Então tá perfeito. Beleza. É, você, aqui eu tô com o currículo da Pamela aqui, ela fala mãe da Mia e do Matias, esposa do Tadeu, João Tadeu, né? Tadeu pros Advogada, íntimos. Isso, Tadeu para os íntimos. E vamos contar um pouco dessa história, vamos. até como você chegou à advocacia. Que legal. É muito legal a minha história, porque a gente não está aqui para falar só de problema, a gente está para falar de superações. E eu acredito que Isso, todo mundo tem uma história de superação, exato. né? E assim, o podcast é feito para isso. Por quê? É muito importante a pessoa contar uma história de superação, porque de repente uma pessoa está em dificuldade e tal, e assiste um podcast e aquilo pode ser uma fagulha para que a chama acenda e a pessoa dê a volta por cima. Eu já vi Isso vários mesmo. casos disso acontecer. É, a gente tem que ser portador da esperança. Exato. E a minha família é uma família brasileira, totalmente miscigenada, né? Então tem índio, espanhol, português, italiano, nordestinos, muita O cultura. Manza é espanhol. Então, É, meu avô, né, veio da Espanha. e aí depois eu fui conhecer o meu marido que trouxe um pouco da Polônia e da Itália aí também, na Uhum. mistura. Então eu cresci nessa família que não tinham muitos recursos financeiros, mas que tinha muita união. E meu pai, ele também gosta muito da arte, foi sonoplasta, trabalhou em rádio. Minha família, os Vasconcelos Jordão também, de rádio, na Rádio Bandeirantes. E minha mãe, professora, pedagoga. Uhum. Então, eu cresci, sou a primogênita desse núcleo familiar. E com 3 anos eu tive meningite, quase morri. Uhum. E superei isso. E a minha vida toda foi uma vida de superação. Fui uma criança muito tímida, um pouco diferente, assim, a brincadeira estava terminando, aí que eu me soltava para começar a brincar, já acabou a festa. Então eu tive que lidar com essa minha timidez, né, para hoje poder exercer minha profissão e Eu ter. acho que antigamente era mais difícil. Hoje, as pessoas têm mais acesso, sabem, não, ela é mais fechada, tal, tudo, grupo de amigos, tal. E eu vejo assim, imagino, né? Não vivo no tempo de hoje, mas hoje em dia é mais fácil. Naquele tempo, né? No nosso tempo, tinha o bullying, tal, tudo. Hoje em dia, e ninguém falava nisso, né? O pessoal ia lá e tal, isolava, Exatamente. tá? Era um pouco mais complicado. Mas eu sempre, do meu jeitinho, conseguia criar laços, né? Uhum. Então eu não sofria assim tanto o bullying, mas tinha, né? E a gente Sim. levava mais na brincadeira. E as minhas amizades sempre começam por um adjetivo. Então, a minha primeira amizade de longa data, eu vou fazer bodas de prata de amizade com a Vanessa. Nossa, você é ruiva de verdade? Uhum.
Foi a primeira pergunta. E nós somos amigas até hoje. Isso foi no colégio. E depois, no ensino médio, a Marcela, uma amiga minha muito querida, também falou assim: Nossa, Pamela de amor. E também Você começou viu? assim a nossa amizade. Então, foram coisas que foram acontecendo, que eu acho divertida. Sim. E que acabou criando esses laços que eu trago até hoje. Uhum. Isso é muito importante, porque você pega aquela palavra e aquilo valoriza você, Isso. entendeu? Outro dia eu fiz uma entrevista aqui com uma pessoa, quer um papel? Aí eu deixei um papel ali e ele escreveu no papel. Eu não vi na hora, mas vi depois. Lúcio Feliz. Cara, Olha que coisa eu legal. achei fantástico. Foi um presente, né? Com certeza. Maravilhoso. E isso vale mais do que o material, né? Então a gente leva para o coração. Uhum. E aí, eu vi que você trabalhou no cartório lá, É, tabelionato de Jacareí. isso Por aí. trabalhar no tabelionato, como é que você chegou até ao direito? Como é que foi isso? Então, eu fiz curso técnico de administração e estava na dúvida, como qualquer adolescente, do que fazer né, como graduação. E aí eu tinha três opções. Primeiro que biológicas, esquece, não posso ver um sangue, não dá. Então eu já cortei. Aí exatas, tem muita conta, eu faço conta, mas não assim tanta, né? E aí sobrou humanas. E aí Uhum, nessa de humanas eu fiquei, e agora? Continuo na administração. Tenho direito, que é legal, mas eu achava que era muito difícil e tudo mais. E história, porque eu gosto muito de história. E aí eu fui conversar com a minha mãe, Pamela, o direito é uma função clássica, né? sim. Então, se você tem essa vontade, se há esse... Que é da área de humanas ali, né? Você Isso, falou de história, tal, tudo encaixa. encaixa super bem. Porque quando Aham, eu tinha 10 muito bem. anos, o meu pai, gente, ele gosta de bicho. E aí, ele comprava pintinhos e colocava no quintal de casa. Só que esses pintinhos cresciam, né? Uhum. Então ficava aquele galinheiro no fundo de casa e eu pegava um livro de mitologia grega e ficava lendo o livro lá perto da galinha, do galo. Então eu sonhava com a Grécia. Sim. E aí, Vou para Grécia, olha que maravilha. voltando ao O ano que assunto do vem. direito, você gosta muito de leitura e tudo mais, tem tudo a ver. E entrei no curso de direito. Entrando no curso de direito, eu conheci a Bárbara, que tinha se mudado de Fernandópolis há pouco tempo, porque o irmão dela, o Ricardo, se vocês assistirem, um beijo para vocês, tinha passado no concurso de serventias extrajudiciais, que é o cartório. E eu nem sabia, né? Que era assim e tal. Eu, nossa, que bacana. Ah, também não sabia, é concurso? É concurso público. Ele tinha Uhum. passado, e estavam vindo a família toda de Fernandópolis para Jacareí. E muito bacana, eu os conheci, a gente fazia trabalhos juntas da faculdade. E aí, dia 6 de março de 2006, ela me liga. Pamela, tá arrumada? Tá acordada? Eu falei, tô. Então, vem pra cá, porque meu irmão quer falar com você. E foi assim que eu Uhum. consegui o meu primeiro emprego CLT. Legal. Eu conversei com o Quantos anos? Ricardo, eu tinha aí, acho que uns 18, por aí. Bom. É porque eu entrei na faculdade com 17, super novinha, né? E aí, com 18, ele nem tinha feito 18, acho. Ele tinha me chamado. E aí, ele falou: Pamela, o trabalho é assim, você entra como auxiliar de escrevente, o que você acha? Me deu vários livros para eu ler, para fazer a função, e tem uns colegas que vão trabalhar com você. Perfeito, maravilha, super feliz, né? E entrei. E aí tinham lá três colegas Lavava, muito fazia aquelas bacanas. escrituras, várias Então, páginas, o tal. tabelionato de protesto é um pouquinho diferente. Ele Ah, tem de o livro protesto. de protesto É de e protesto, eu achei que era de imóveis. não, ele é notas de protesto, que era a serventia, Uhum. né? E aí tinha a parte de notas com as escrituras e tudo mais, e a parte do protesto, você tem o livro de registro de protesto, o livro de entrada e tal, e tudo tem que ser meio no dia, né? Isso Sim, tem que ser muito bem respeitada, essa coisa do prazos, né? trido e tal. Só que os meus colegas, eles eram brincalhões.
Então, eles falavam, faziam pegadinhas comigo. Ô, Pamela, o que que é um sinal público? Ah, estão ligando aqui. Então, eu tinha que aprender porque para me safar, assim, das brincadeiras dele, porque eram 3 meninos, a única Uhum. menina que entrou lá. Mas deu super certo, eu fui me adaptando. E aí, um dia, eu sempre atendi muito bem, com muito carinho, todo mundo. Veio um senhor e falou assim: Moça, você tem uma geladeira aí no cartório? Nossa, uma geladeira? O que será que Geladeira. ele quer? Eu falei assim: a gente tem, né, para os funcionários. Ele, então tá bom. Porque você me atendeu super bem. E eu sou dono de açougue. E eu tô aqui com uma peça de filé mignon, uma peça de picanha pra te dar. Todo mundo ficou Ó, pasmo. Falei, geralmente você ganha um bombom, você ganha, aham. né, uma coisa assim mais singela. Agora a carne. Eu falei: adorei, Não, filé mignon, pô, aceito. maravilha, né? Bom demais. Isso. Então, assim, eu sempre tentei ouvir, Aham. sabe, as pessoas. E acho que eu trabalhei muito nisso ali. Aí, passado a graduação, no finalzinho, assim, da graduação, o meu chefe direto, escrevente, ele tirou férias e eu cobria as férias dele, fazia os trabalhos e tal, e passava para o meu superior, para o Ricardo, ver se estava tudo certo, mas eu conseguia ali fazer tudo. E nessa época eu estava em entrega de TCC, né? Uhum. Era participante da comissão de formatura e tinha a OAB, a temida prova da ordem, Nossa, é essa aí. primeira fase. Não, tudo bem. Aí minha colega que trabalhava comigo teve um acidente de moto, eu fiquei sozinha no setor. Aí eu não saía nem para almoçar, até almoçava lá e Mas assim, tal. o desafio faz você crescer, Foi entendeu? incrível, porque daí Não é verdade? super verdade, super verdade. Uhum. E aí eu consegui fazer tudo, passei na primeira fase da ordem, daí eu falei, opa, agora eu preciso desacelerar, porque eu tenho que passar na segunda fase, né? Uhum. E antes não tinha essa colher de chá que tem hoje, que você passa na primeira fase e depois você ganha uma vantagem. Se você não Ah, eu não sei passa, como funciona. você não passa na Conta aí pro segunda pessoal. fase, então, você não passa na segunda fase, aí no próximo, Você na só próxima presta a prova, segunda. você consegue usar. Ah, entendi. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas acho que não, que eu escutei meus estagiários falando isso. E aí Uhum. eu fiz e foi incrível. E isso é o meu primeiro ponto de esperança. Eu acho que quando tem que ser para você, tem que acontecer, Isso. não importam todas as dificuldades que você tenha, todos os desafios. E eu passei nessa prova muito difícil com 5 questões anuladas. 5. Nunca na história teve 5 questões anuladas. Eram uma, duas. Eu passei com 5. Quando eu falei, não, se não é para ser, não é possível, porque deu tudo certo. E Uhum. fui para a segunda fase. Aí eu falei assim, Ricardo, muito obrigada por tudo que eu aprendi aqui, mas eu No cartório, preciso. Do cartório, meu chefe. Mas eu preciso pedir pediu demissão. para sair. Porque eu tenho É que uma dar esse decisão de coragem, hein? passo. Muita Você já coragem. estava lá, CLT, tudo certinho. Mas, E a aí minha você queria amiga, investir na sua carreira, na Pamela, exatamente. profissional, né? Isso aí. E eu sabia que eu tinha uma diferença para fazer, né? Quando a gente Aham. escolhe direito, a gente escolhe defender Uhum. as outras pessoas, representar outras pessoas. E aí a minha amiga, você é maluca? Todo mundo querendo trabalhar aqui, você querendo sair? Eu não sei o quê. E tal. Eu falei, não, mas eu preciso dar esse passo. E aí ele falou assim, pensa. Pensa primeiro, não faça isso. Eu falei, tá bom, vou pensar. Aí passou um mês. E eu estudando para a segunda fase. Eu falei, Ricardo, é isso mesmo. Obrigada, agradeço de coração. Somos amigos até hoje, Antes da prova. antes da prova. Uhum. Mas é isso, eu preciso me dedicar a isso. Aham. E aí, passei com 9 na segunda Maravilha, fase. Foi maravilha. incrível. Você já tinha certeza, então não tinha erro, entendeu? Era Não para tinha ser, erro. era Você meu. já estava pedido já a demissão antes mesmo da prova. Então já era seu já. Você acreditou e Exatamente. tudo certo. Tudo certo. E Deus vai iluminando o caminho. Você E tem que dar o aí, primeiro passo. aham, e aí você passou com 9. E Super dia bem. seguinte, você já era casada, Não. Eu solteira? namorava um outro rapaz, namorei há bastante tempo com ele.
E, inclusive, a gente viu o resultado na balada, porque eu falei, gente, vamos pra balada, porque se eu não passar, a gente vai beber pra afogar as mágoas. Eu pedi demissão, Ai, ai, ai. agora se eu Agora. passar, a gente vai beber pra felicidade. Aham, ou pra chorar ou pra comemorar. Exatamente. E aí tava todo mundo lá, e aí o resultado não saía. E ficava, né, olhando, e de repente, 3 horas da manhã, saiu o resultado. Hum, E foi só alegria. nossa, Foi só alegria. Fiquei show muito de feliz. bola. Muito legal. E aí? E aí, E o dia seguinte? ai, Falou, graças a Deus, um passei. peso saiu dos meus ombros, né? Uhum, Mas mas aí chegou outra. outra responsabilidade. É, Agora eu tenho que ser profissional, sair no mercado. exatamente. E minha família não é de direito. Aham. Então, mas eu sou muito à frente, assim, carneiro, vou que vou. E aí eu peguei e falei assim, não, vou procurar uma sala para dividir os gastos, né? E vou Uhum. advogar, vou lá. E aí eu conheci o Dr. Pascoal, que estava alugando uma sala, Pascoal Dias, alugando uma sala, e eu entrei lá e comecei a trabalhar com ele, comecei a conhecer os processos, porque é Sim, diferente do cartório, né? claro. Você tem que aprender o trabalho, né? Na faculdade você Exatamente. aprende O o técnico, o teórico, né? teórico, exato. Aí a prática é totalmente diferente. Aí ele, Para não, todos. vamos lá. Daí eu falei, não, eu vou ficar por aqui, eu vou estudando, se aparecer um cliente, a gente tem uma possibilidade de Ele já tinha o escritório e vocês abriram juntos? Ele já tinha, ele é Ah, entendi. olha, o Pascoal, ele tem de idade de formado que eu tinha de idade de idade, entendeu? Aham, Ele me entendi. mostrou o Já era bem TCC dele, ele experiente. é de 1987, eu nasci em 1987, mas ele é Uhum. lindo, ele é super jovem, maravilhoso. E aí eu falei assim, não, eu vou aprendendo, vou estudando, aparecendo um cliente, eu atendo e vou gerar energia aqui no escritório. Aham. Só que ele tinha muito cliente que eu não conseguia atender. Aí ele, Pamela, tô mandando um cliente, aí você atende pra mim? Atendo, e vamos lá. E assim começou a nossa parceria, Uhum. em 2011, mais ou menos. Aí ele pegou e falou assim, olha, tô gostando do teu trabalho, acho que você é bem legal, vamos começar a trabalhar juntos, uma parceria? Eu falei, vamos lá. E assim foi, uma coisa orgânica, sabe? Uhum. Nada muito duro, rígido. Sim. E aí eu também, concomitante a isso, estava prestando os concursos públicos. Sabe por quê? Porque como que é o nome? O Pascoal? Pascoal. O Pascoal precisava de alguém para ajudar a cuidar de tudo. Sim, Isso acontece em todas as empresas, em todos. Então, quando você arruma alguém competente, fala: Meu, era isso que eu precisava. Encaixa, entendeu? E quando encaixa, tá tudo certo. Não tem problema. Você exatamente. falou que foi uma coisa orgânica. E é assim. E é assim. Aham, Foi muito incrível. E é até hoje, né? massa. Aí eu prestei os concursos públicos, apareceu o concurso da Procuradoria. E a minha mãe falou: faça, é aqui em Jacareí, né? Estamos aqui, tudo perto. Eu falei: não sei, eu queria outras coisas e tal. Ela: não, faça, você já tá nessa pegada, sempre estudando e tudo mais. Tá bom. Fiz o concurso público e passei na Procuradoria do município. Que ano que foi E isso? aí eu entrei em 2013. Foi em abril de 2013. 2013. Uhum. Na Procuradoria do município. Na época não se chamava Procuradoria, se chamava Secretaria de Assuntos Jurídicos. E aí o que que a gente faz, né? Era isso que eu ia. O que que uma procuradora, né, da cidade de Jacareí faz? Dá uma explicada para todo mundo, né? Eu Claro. mesmo, quando a gente veio aqui, eu falei, não sei o que que é realmente, o que que é o trabalho de uma procuradora. Então, o nosso trabalho consiste em representar o município, judicialmente e extrajudicialmente. Então, se você ingressa com uma ação contra o município, nós vamos representá-lo defendendo, né? E também no caso né, de promoção da cidade, né? Como desapropriações em áreas que pode fazer vias públicas, parques, coisas boas que incentivam também Uhum. empreendedores a vir à cidade.
Então, a gente trabalha nisso tudo, nesses bastidores. Nós somos Sim, uma atividade meio. certo. E a parte de desapropriações deve ser bem complexo, né? A pessoa É. estava ali, ou foi uma área que já veio a família morando ali, né? Um uso capião, alguma coisa do tipo, aí vai passar uma rua, ou vai alargar uma rua. É complicado, mas assim, passados esses amores, né? Primeiro, é legal a gente tentar extrajudicialmente compor, né? Mas se Sim. não for possível, aí tem que ingressar com ação judicial, Uhum. porque há um interesse público, um interesse maior. Certo, E aí, os que se discute são os valores dessa indenização, né? certo. Mas que vai fazer aquela forma de progresso ali para a cidade que tem que ser feita, que está nas diretrizes do plano diretor e tudo mais, aí tem que ser feito, né? Sim. E hoje eu trabalho no contencioso. E o que que é o contencioso? É toda a parte do fórum mesmo, judicial, né? Então, as ações Sim. de É na saúde, ação judicial na mesmo ali com a prefeitura. É isso. Então você demanda contra a prefeitura por uma indenização, caiu uma árvore, ou um servidor acha que tem algum direito que não foi reconhecido, ou uma pessoa precisa de um medicamento, geralmente de alto custo, e aí Sim, não está no, né, no padrão, no padronizado e tudo mais. E isso tudo a gente acaba defendendo, vendo o que aconteceu e tudo mais. Então hoje eu tô uhum. nessa E área. quando você começou na carreira, conta aí os desafios, as dificuldades, os aprendizados, Então, insights, né? como Então, eu sempre comecei no tem cartório, né? aquilo. É, No cartório tem. foi legal, né? Porque já Sim. tava, não sei se tava essa parte territorial no cartório, se você... Na parte de notas, não. Então, eu trabalhava mais com títulos de crédito, que é o que todo mundo não gosta na faculdade, né? Eu adorava. Aí, mas é uma área cível. Aí, Uhum. depois, no escritório, eu tive contato com muitas ações trabalhistas, que era totalmente fora do meu caminho ali cível e tal, e também me apaixonei. Aprendi muitas coisas, aprendi o que que é caminhão de 6 eixos, 9 eixos, porque eram, Isso eu sei o que é. os reclamantes eram motoristas de caminhão, e você aprende aquele universo. Sim, porque eles não podem circular na cidade, por isso? Não, porque eram questões trabalhistas, né? Entendi. De tempo, de estrada, intervalos, essas coisas. Mas a gente Uhum. acaba aprendendo um todo, né? Legal. E foi muito bacana. Isso é o bacana do direito. Porque Uhum. como você é um meio, né? Você é uma representação de alguém, né? De um bem jurídico, você está aprendendo uma coisa nova todo dia. Exato, não tem fim. Não tem fim. É eterno, eu sei como que é. E o João Tadeu, quando que ele Ai, apareceu? gente, foi incrível essa Para quem não sabe, história. João Tadeu, ela tá aí, colocou aqui, esposa do João Tadeu. Tan, dan, 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 Gente, dan. João Tadeu, porque ele é gêmeo. E minha sogra descobriu que eram gêmeos no 8º mês de gestação. Hum, Então, o filho mais velho queria que o irmão mais novo se chamasse João pela história do João e Pé de Feijão. Eu achei incrível essa história, por isso que eu tô contando. muito E, legal. e aí, ela falou, e agora são dois. Se eu colocar um João e outro nome, ele vai gostar mais do João, não vai gostar do outro. E aí ficou a dupla sertaneja, João Tadeu e João Tiago. Eita! Mas na família fica Tadeu e Tiago, entendeu? Por isso que eu falo, para Sim. os íntimos é Se só falar João, Tadeu. todos os homens olham para trás. E o Não, pai, qual que é o nome? É João sabe o que também? aconteceu? Não, era José Davi, Ah, falecido, meu sogro. Eu teve um dia que me ligaram de telemarketing em casa. Eu gostaria de falar com o João. Ai, moço, não tem ninguém aqui com esse nome. Desliguei. nossa. Eu não reconheci meu próprio marido. Aham. Mas o Tadeu, ele é um cara incrível, é arquiteto. Ah, é? Ele é arquiteto. Olha, Ele preciso bater um trabalha. papo com ele, hein? Bata, você vai gostar muito. Mas ele. Capaz de eu conhecer ele. Será? Assim, pelo nome não tô lembrando, mas É um provavelmente. narigudo alto. Eita! Você não é difícil de achar. Ele trabalha no Instituto Butantan. Já Né? fiz projeto no Instituto Será Butantan, que de em São lá, Paulo. então? São Paulo. Vai e Não, volta é que todo assim, como ele dia. é arquiteto, eu achei que ele trabalhasse na área, na cidade aqui e tal.
Ele Ele trabalha faz lá no alguns Butantã. projetos Faz? aqui, Ah, então mas tá. um pouquinho. O que ele foca mesmo é. João Tadeu, depois a gente bate um papo, hein? Você vai adorar. E ele faz as piadinhas do tio do pavê, sabe? Não sei. E você não Conta aí. sabe? Nossa, é um Olha o barato, perigo, hein? Olha o gente. perigo. Soltar uma aqui que. Não, ele vai ser um. Porra, a Mas procuradora falou isso. Nossa, é o corte, corte. corte. Ele é politicamente correto. Aham. E aí fui fazer uma audiência em Divinópolis. Eu achei que ele fosse advogado. Tinha quase Que bom certeza. que não é, né? Ah, que ótimo. Que bom que é arquiteto, uma pessoa que gosta de coisas belas e Uhum, bonitas. Tem poesia. E certo. aí eu fui fazer uma audiência em Divinópolis, pelo escritório, e tava solteira. E falei, combinei com a minha... Divinópolis? Foi Divinópolis. buscar, então? Tava agarrado, né? O pessoal Eita! fala lá, tá agarrado. Aí foi com o Pascoal, inclusive. Ai, ai, ai. Aí eu Foi com o falei, Pascoal? ui, gente, Eita, aconteceu de Pascoal, tudo hein? nessa viagem. Tudo. A minha Tomou até mala. o marido. Não, ele fala isso até hoje. A Rapaz. minha mala não passou nas coisas lá do aeroporto. Eu falei, Pascoal, vai você sozinho, então depois eu vejo, pego outro voo. Ele, não, vamos dar um jeito. Compramos outra passagem, despachou a bagagem, chegamos em Belo Horizonte. Belo Horizonte pegamos um ônibus para Divinópolis, no dia da audiência. Uhum. Chegou em Belo Horizonte, o ônibus começou a querer travar na estrada. O Pascoal já nervoso, Cuidado, hein? coração dele assim. Eu falei, não, Eu já ia falar que você é pé frio, mas não é. não Foi só tô. esse dia. Aí liga pro reclamante, falei pra ele buscar a gente. Aí o ônibus caminhou, É que assim, chegou o em Cupido Divinópolis. tava lá, mas tinha alguém tentando. Falou assim, não, não é. Mas mesmo assim foi, E eu nem entendeu? imaginava, né? Aí eu combinei com as minhas amigas, gente, vou fazer uma audiência em Divinópolis, encontro vocês em Ouro Preto. Ah, você foi fazer uma audiência. Fui Já trabalhar. fui pra Ouro Preto também. Aí, É massa lá. ai, é maravilhoso. Gente, Fazer um gostoso. curso lá. E lá é muito bonito pela Hoje o pessoal faz arquitetura. curso via internet. É, Olha não só que tem mais, facilidade. né? Essa Eu, coisa de... nossa, fui lá longe, né? Só tem Mas foi morro, é legal. só subida. Mas é bonito, tem umas pedras maravilhosas lá, tem a parte arquitetônica Sim. e tem as festas, gente, que são maravilhosas. Uhum. E aí eu falei, contra vocês lá, fiz a audiência, deu certo. Chegamos 5 para as 3 na audiência. Deu certo, a gente fez, foi maravilhoso, ganhamos. Aí eu falei, Pascoal, tchau. Vou Agora eu ficar. vou pro carnaval. Ah, sim. Aí peguei um ônibus, fui pra Ouro Preto e falei, gente, que ninguém me conhece, né? Eu posso beber, posso me divertir, Beijar. posso conhecer gente nova, né? Uhum. Vou perder a dignidade aqui. Corte. Gente, Essa foi boa. gente, isso é ótimo. Aí os meus planos caíram por Ai, água ai, ai. abaixo. Viu, gente? Quando você Gente. viajar lá para aquela cidade, estiver sozinha, tem que aproveitar a vida. Aproveita, Isso mesmo. gente. É Isso porque a mesmo, gente tá só se certo. vive uma vez, né? Exato. Mas aí tudo bem. Quando cheguei lá, já vi um narigudo alto de Eita, esse 1,92 m, com o cabelo cheio de cerveja. Falei, nossa, que menino bonito. Pois passou um tempo e esse menino bonito também olhou pra mim. E aí casei, né? Casei no carnaval. Eu ia Nossa. perder a dignidade. É. Não perdi, casei. Aí Você fiquei viu? com ele todos os dias. E tem uma história engraçada, porque meu telefone não pegava lá. Não é igual hoje, né? Hoje é tudo Ah, não. tecnológico e tal. Não, não é. Aí eu falei assim, o meu celular não pega aqui e tal. Ele, mas como que eu vou fazer pra te encontrar e tal? Eu, não sei, a gente se vê, né, por aí. Aí ele, não, olha, tem 2 celulares. Mas você vai prometer pra mim que você não vai sumir com ele, porque esse é do meu trabalho. Eu falei, não vou sumir, pode ficar tranquilo. Ah, ele deixou um celular Ele com deixou você? o celular foi dele esperto, hein? comigo. Ele foi muito Ah, esperto. Aí É a ele me cidade ligava. cheia, pô. Como é que eu vou perder minha gatinha aqui? É muito inteligente esse Boa, voar. boa. E aí nós nos falávamos, né? Ele mandava uma mensagem, vamos se ver hoje. E todos os dias ficamos Todos os dias juntos. até hoje. Até hoje. E ele morava em São Paulo. Ah, perto. Eu falei, isso não vai dar certo, não. Ah, São Paulo é pertinho. E ele falava isso. Ele falava, imagina, o tempo que eu levo do meu trabalho para minha casa é o tempo
daqui para Jacareí. Sim. E ficamos conversando todos os dias e depois nos encontrando todos os finais de semana até 2015. E aí, em 2015, nos casamos. Casado. Isso E aí, ele veio para Terrinha. É, Como você. como eu. Foi o mesmo caso, exatamente o mesmo A caso. gente Você importou viu? os maridos. Jacareí, as mulheres importam maridos. Ai, ai. Mas outra coisa aqui. Eu vi que você tem aqui sócia fundadora Dias e Jordão. Isso aí. Essa é a do Pascoal? Essa é a do Pascoal. E aí, Entendi. Até hoje? gente, é um outro Eita, casamento. nós! Eu tenho 2 casamentos, porque o Pascoal, ele é muito importante na minha vida e ele me Uhum. complementa. Sim. Então, e vice-versa, né? Então, a gente deu certo. E aí, em 2020, a gente decidiu fundar a Dias e Jordão oficialmente, legal. sócios, casamos, né? Sim. E No papel, né? no papel, agora não é mais união Maravilha. estável. Isso aí. E é assim, é uma parceria muito importante para mim, que deu certo, dá Uhum. certo. Hoje a gente, né, tem os nossos advogado associado, estagiário, a gente tem uma equipe bacana, um time bacana. Precisa, né? Precisa, Porque a não tem demanda como. é... Nossa, se você tem muita demanda, o trabalho é infindável, né? Nossa, Exatamente. não acaba jamais. E aí a gente tá com esse escritório, que é nosso brinco, né? A gente ama muito. Uhum. E lá a gente consegue desempenhar nossos papéis na área privada. Porque o que é o bacana do concurso público de procurador? Sim, Você pode advogar. maravilha. Você só não pode advogar contra a sua fonte Estado, né? pagadora. Então, O no meu estado caso, não, contra o o município de município. Jacareí, exatamente. Uhum. Então, te dá liberdade, você consegue atuar na área pública, que eu acho que é uma vocação, Uhum. porque você está ali ajudando o teu território, né? Sim. De alguma forma, está prestando legalidade para todas as ações, né? E também tem a parte privada que eu adoro. E, inclusive, a primeira campeã extrajudicial de São José, na segunda circunscrição, vai ser minha. Maravilha, parabéns. Deixa eu falar aqui um assunto ligado à procuradoria aí. Outro dia, o pessoal da Convap mandou no grupo de WhatsApp, né? E depois a menina da Convap me ligou, né? Que eu sou de Jacareí, Uhum. pedindo, olha, vai ter uma reunião lá em Jacareí, que é a revisão do plano diretor da cidade de Jacareí, que foi lá no Ibis. A gente não se conhecia, Não. mas acho que você estava lá, ou não? Na verdade, eu não estava, Aham, porque a procuradoria ela é dividida em vários setores, né? entendi. E então, qual é a divisão? Tem a Procuradoria Geral, né, que é conduzida pela doutora Moira. Depois vem a Procuradoria Judicial, que é o que eu faço parte. Fiscal, que cuida da Uhum. parte dos tributos. Sim. Licitações e imobiliário e meio ambiente. Então, Uhum. tem os procuradores que atuam Ah, então na tem área... vários. Isso. Entendi. Na área do meio ambiente e imobiliário, que estão mais ligados junto à Secretaria de Planejamento, hoje é a Secretaria de Governo e Planejamento, Uhum. para se dedicar à revisão do plano diretor, que é super importante. Importante Importantíssimo. a participação de todos. Isso. Inclusive, estava sendo chamada para as audiências públicas da população, Exato. os empreendedores, Aham. para... Por isso que eu estava lá, né? Isso, Não que eu vou... perfeito. assim, o pessoal da Convap me ligou, né? E falou, olha, é importante a participação, né? Plano diretor, tal, não estava entendendo muito bem. E chegando lá, as pessoas explicaram, o próprio prefeito, tal, secretários ali deram uma espécie de uma palestra, né? Então, para explicar para o pessoal aqui, são áreas, né? Plano diretor, quer explicar você ou... Não, pode falar. São áreas daqui na cidade de Jacareí e junto com a Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente, todo mundo lá da cidade que desenvolve o mapa, desenvolve a cidade, disponibiliza essas áreas para que os empreendedores, né, construtoras
indústrias, fábricas, fomente a economia regional ali do município, né? Então, o É, na, pessoal, o pessoal da Convap estava lá, por quê? Tem os construtores, né? Eles fazem condomínios, eles fazem prédios. Então, eles querem parte ali um pedacinho do bolo para poder fazer os empreendimentos dele, né? claro. E também, no dia lá, não me lembro exatamente o nome, tinha um representante do estado de São Paulo que também recebe essas informações do plano diretor de Jacareí e de várias outras cidades do estado. Se tem uma indústria ou uma empresa que vem do exterior e chega lá no governo do estado de São Paulo e fala, olha, eu preciso instalar uma indústria aqui, ah, as áreas estão Quais são mapeadas as de áreas Jacareí. E disponíveis? aí eles têm as áreas de Jacareí também para oferecer aí. Então, o governo do estado de São Paulo também tem um setor lá, não lembro exatamente o nome desse setor, que faz esse tipo de... É, com o Estatuto da Cidade, que é uma legislação, Uhum, municípios acima de 20 mil habitantes precisam elaborar o seu plano diretor. aham. Então, a cada 5 anos, mais ou menos, os municípios precisam fazer esse mapa da cidade, porque o território Quanto tempo? 5? de 5 em 5 anos, o território do município deve ser ordenado pelo gestor Sim. daquele município. Então, ali, Isso é muito bom, isso é porque a super cidade cresce, importante. cresce planejada, né? E os Perfeitamente. empreendedores, eles precisam de áreas para construir novos bairros, novos condomínios, novos Isso, prédios, construir indústria. adequadamente, Exatamente. com toda a infraestrutura necessária. Uhum, Então, esse plano diretor, ele é um mapa para isso, e até mesmo para investidores, porque se você verifica para onde aquela cidade vai caminhar, uhum. quais são as regiões que vão ser privilegiadas naquele quinquênio, você pode investir, comprar uma área e depois empreender naquela área. Então, realmente, essa legislação é muito importante, tanto para as áreas urbanas quanto para as áreas rurais, Certo. né? Mas o Celso Florencio, que é o secretário de Governo e Planejamento, ele pode dar uma aula sobre isso, né? Que ele está à Uhum. frente agora dessa pasta. E Celso realmente, Florencio, vou Celso anotar aqui, hein? anota, e ele é uma pessoa muito letrada e rica em conhecimento. Eu acho que é legal, assim, ele dar uma aula sobre isso, ainda mais para os empreendedores, que são os meus colegas lá da Convap. Pô, maravilha, entendeu? Exatamente, vai ser Porque tem um incrível. materialzinho ali gravado para eles poderem, né, entender melhor como que está funcionando isso. É, Mas o pessoal e está para o participando das município. reuniões lá que eu tô Ai, sabendo. que bom, parabéns, gente. Eles estão Precisa. participando porque tem interesse ali, né, de novas áreas, tal, Mas tudo. todos nós temos algum interesse, né? Eles são empreendedores, né? Então, E eles o interesse precisam. do município é que seja próspero, rico. A construção civil é a primeira, né, a marcar a temperatura do mercado. Então, o município também precisa disso, precisa ser atraente para ter os habitantes. A gente sabe que também está tendo muita migração de São José dos Campos para Jacareí, para outras É cidades próximo, né? vizinhas. O pessoal Exatamente. fala que sabe o quê? Que os prédios do Aquário fazem sombra no Vila Branca. É uma piadinha, né? Que É, o mas Vila Branca é um bairro de São José. Isso é tem mesmo, tem né? Porque bastante gente de São José no Vila é Branca, realmente. Mas que bom, que positivo isso. positivo. E a gente tem que parar de ser cachorrinho vira-lata, achar que é Não. patinho feio. Não. O Jacareí, ela tá no eixo Rio-São Paulo. Uhum. Ela é uma das Fantástica. Cidade cidades fantástica. melhores economicamente para se viver, para trabalhar. Então, a gente tem como vizinho São José dos Campos, que é uma super cidade, isso é inegável, mas Uhum. nós também temos os nossos méritos. Show de bola. Eu já tô até caindo umas fichinhas aqui. Eu vou trazer alguém lá da Convap para bater um papo com o Celso Florencio, que aí Ai, tomara que ele é um aceite, é conversando com ótimo. o outro, ó. Olha só que Perfeito. maravilha. Eu já faço a ponte Me ali chama para também. os caras empreenderem em Jacareí. Isso é fomentar a economia, hein? Show de bola. Isso aí. Pamela, que maravilha, hein? Não Esse é? Que bonito, podcast não? aqui, muito gostoso de fazer.
pessoas maravilhosas aí, histórias né, de superação, Isso tal. aí. Esperança, eu A acho que é a família também, palavra-chave. né? Você, também o Pascoal aí, que foi uma pessoa muito importante na sua vida. Parabéns, Pascoal. Muito Exatamente. É legal. uma pessoa também muito incrível. Faz versinhos, viu? É, É. eu vou trazer. Ó, eu não vou nem trazer o Pascoal. Pascoal. Não vou dar spoiler, mas o Pascoal um dia vai sentar nessa cadeira. Ai, você vai amar. Hã? Você vai amar. E o Hum, legal, eu acho que a minha principal mensagem para a gente finalizar aqui, né? uhum. É mostrar que mulher pode fazer tudo. Pode ser mãe, pode ser profissional, pode não ser, pode beber, As mulheres podem tudo, elas são pode ter super poderosas. família, pode. E a gente Com consegue. certeza. Tem o objetivo e vamos em frente. Eu acho que esse negócio que mulher é do lar é coisa do passado. Eu Na também minha acho. vida, na minha família, isso nunca aconteceu, entendeu? Minha esposa trabalha, sempre trabalhou, tá aí, me dando uma super força aqui no estúdio, que eu tô precisando, né? E Que é é muito muito complexo, importante. tudo é muito difícil, entendeu? Eu também tenho uma agenda bem complicada, porque tenho outra empresa. Uhum. E é isso aí, as mulheres estão com tudo. Ó o pontinho, ó. Ó, Show! um Pamela, viva. Pamela Jordão, gratidão, Pamela. Obrigada. Obrigado. E até o próximo encontro, até o próximo podcast, né? Não É vou dar um isso. spoiler aqui, mas Mas vai ser tem divertido. surpresas aí chegando, tá bom? É isso aí, galera. Tem ou não tem? Tem, vamos lá. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Valeu. Galera, valeu. Mais um ManzaCast para vocês. Foi maravilhoso. Pamela Jordão contou a sua história aqui. Conversamos de tudo um pouco, a advocacia do município. Maravilhoso. É isso Gratidão, aí. Pamela. Obrigada, Valeu. obrigada.